que esse paninho aqui, todo manchado, pode trazer de ensinamento para a sua vida e para a minha vida? Então é sobre esse paninho manchado aqui que eu quero conversar com você hoje. Tudo bem? Meu nome é Camila, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre esse paninho manchado aqui, que está bem manchado por sinal. E até me dá vergonha de mostrar ele. Mas muitas vezes a nossa vida está como esse pano aqui. Muitas vezes não, a maioria das vezes ele está como esse pano aqui. Todo cheio de manchas, encardido. E eu tava indo lavar ele porque realmente eu não aguento mais ver ele dessa forma aqui. Mas eu demorei um tempo, né, pra tá tomando essa atitude de lavar ele como eu deveria estar lavando. Não só jogar na máquina e fazer o serviço lá. Mas me chamou a atenção, o pano tá tão manchado assim e eu nem ter dado bola. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos essas manchas. A gente recebe manchas de histórias que nos aconteceram, de situações que nos feriram, de palavras que falaram contra nós, de atitudes que tiveram contra nós. E a nossa vida branquinha, ela foi ficando toda cheia de manchas, toda manchada. Até você pode colocar esse paninho, lavar lá na máquina e você acha que ele vai ser limpo e na verdade não. E nós fazemos muitas vezes isso com a nossa vida, de nós colocarmos esse paninho na máquina, que seria o quê? Deixarmos lá, tentarmos esquecer, colocar no sol, deixa lá, não mexe, não vou nem olhar esse pano aqui, não vou nem olhar minha vida, não quero nem ver, para mim não sentir mais dor do que eu já senti. E aí que entra o problema, quando a gente se dá conta, a nossa vida está toda assim, toda manchada. Como resolver então esse problema, Camila? O que a gente faz quando a gente tem uma toalha encardida? Primeiro ponto, a gente precisa molhar essa toalha para que a gente possa ensaboá-la. É a parte em que a gente percebe que a gente precisa de ajuda. É a parte em que a gente percebe que do jeito que tá não dá para ficar. Essa é a parte do molhar. É a parte que você se dá conta, opa, eu preciso mudar minha vida. Isso que aconteceu comigo, eu preciso dar um basta, preciso dar um fim. Porque aquela máxima de que o tempo cura tudo, isso é uma enganação, isso é uma mentira. Então, você começa a se molhar. Você se molha, e nesse molhar você nota o quanto que você precisa resolver a tua vida. Então, o que a gente faz? Numa toalhinha assim, a gente pega o sabão e vai esfregar esse sabão nessa toalha. Então, imagina aqui que eu estou esfregando o sabão nessa toalha. Então, quando você for esfregar, eu vou ver as manchas maiores, ó, e eu vou dar mais ênfase nessas manchas maiores aqui com o sabão. Você vai colocar força e por vezes vai doer, vai machucar, você vai querer desistir, você acha que não vai mais ter solução. Eu vou vivendo conforme dá. E a gente não deve olhar a nossa vida dessa forma, porque Deus nos deu apenas uma única vida. E nessa única vida a gente precisa ser coerentes. Então, se a gente precisa limpar uma manchinha, se a gente precisa colocar um pouco mais de força, que nós venhamos a colocar um pouco mais de força. Por mais que doa, por mais que seja chato, por mais que você vai ter que começar a dizer não para algumas pessoas, ou por vezes pedir perdão para alguém, é necessário. Isso vai te ajudar, vai ajudar a deixar a sua vida melhor, ajudar a sua família, porque quando você está bem, as outras coisas elas estão bem também. Então imagina que você molhou essa toalha, você passou o sabão nessa toalha e ela tá toda ensaboada. Agora a gente vai deixar de molho. Então eu vou deixar de um dia para o outro essa toalhinha aqui de molho. E nesse deixar de molho é o que? É o tempo da espera do processo. Porque quando nós começamos um processo de desintoxicar nossa alma, de tirar aquilo que precisa ser tirado para nós sermos uma nova mulher, sermos uma nova pessoa, não é um processo simples e não é um processo rápido, porque o processo ele realmente demora, porque demanda que nós venhamos a reconhecer os erros, a reconhecer a nossa história, a reconhecer aquilo que aconteceu conosco, toda a bagagem que nós temos, e a partir desse processo nós estarmos de molho. As pessoas à tua volta não vão muitas vezes entender o que está acontecendo com você, a tua família pode não entender também, você pode estar tentando entender o que está acontecendo com a sua vida, mas é necessário esse processo de você estar de molho.
E você vai percebendo ali de que algumas coisas elas já vão sendo transformadas na tua vida. Aquela mancha que estava muito aparente, ela vai começar a diminuir, ela vai começar a sumir. Talvez ela suma completamente, talvez ainda fique aquela marquinha, porque 9 isso daqui nunca mais vai ficar. Mas você já vai perceber algumas pequenas mudanças nesse processo. E essas pequenas mudanças você precisa contar como grandes vitórias. Pequenas manchinhas que você vai vendo que você está sendo curada, que aquilo não faz mais sentido para você, de que aquilo fez parte da tua história sim, mas isso não te afeta mais. Não afeta mais teu coração, não afeta mais tua cabeça. Então você vai percebendo nesse processo de estar de molho que as coisas elas estão mudando. Por mais que seja lento, mas é necessário isso para que realmente surta efeito. Então passou o tempo do molho ali, o que vai acontecer? Nós vamos enxaguar. Então você vai perceber quanta sujeira, quanta coisa estava na sua vida que você precisava tirar. Quantas coisas que você estava deixando acumular em você e que você olha assim e você diz, meu Deus, isso estava dentro de mim mesmo, isso estava dentro do meu coração, isso estava na minha vida, eu não acredito. Então você vai cair em si. Todo o processo valeu a pena, do início ao fim. E então temos a parte de estender a toalhinha no varal, né? Vai ser estendida lá. E quando começar a secar, você vai perceber o quanto que a tua vida está se tornando leve novamente. Então, toda aquela carga pesada que você tinha, principalmente quando você molha a toalha em si, ela fica pesada. Então, imagina que a tua vida, quando você percebe tudo aquilo que tem dentro de você, que precisa ser transformado, precisa ser mudado, isso começa a te pesar muito, você se sente muito pesada. Mas aí, quando começa a secar no sol, você vê que aquelas manchas sumiram, ou elas quase sumiram completamente, você começa a sentir leveza, uma vida mais leve. E quando a gente tem uma vida mais leve, a gente começa a servir nossa família com mais leveza. A gente começa a se olhar com mais leveza, a ter prazer com a nossa própria presença, a poder não ficar só, muitas vezes no celular ali para não querer ouvir os nossos pensamentos, mas a partir desse momento em que a gente faz essa transformação, esse processo todo, pode agora sentar com você mesmo, só você sem música, sem rede social, sem ninguém por perto, só você e você e um chazinho, você e um cafezinho, e poder literalmente estar apta a se sentir você mesma, a sentir a tua própria presença, a querer a tua própria presença, sem depender de carinho, sem depender de alguém estar ali por perto, sem depender de redes sociais, sem depender de uma música. Você está ali só você e o teu cafezinho, o teu chazinho, só você. Você já se sente bem? Então aí, nesse momento, você está apto a cuidar de outras pessoas. A Bíblia mesmo nos fala de que você precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a você mesmo. Então, como é que você vai dar o teu melhor para o próximo se você não consegue nem sentar com você mesma e ouvir teus pensamentos? A partir do momento que a gente tem todo esse processo de lavagem, de desencardir literalmente a nossa vida, tirar todas essas manchinhas, ou pelo menos fazer com que essas manchas não sejam tão evidentes assim, fazer com que essas manchas elas fiquem um pouco mais amenizadas, para a gente ter uma vida mais fluida, mais leve, aí você vai perceber que você pode literalmente cuidar de outras pessoas, ajudar a tua família, estar com essa família 100%. Esse mundo que a gente vê hoje de muita conexão, de muita rede social, sabe, esse barulho, eu para mim eu digo que é um barulho. A gente acaba esquecendo de nos ouvir, a gente acaba esquecendo de sentar com nós mesmas, sem depender de qualquer outra pessoa, sem depender de qualquer outra coisa, e nos ouvir aquilo que está aqui dentro, ouvir, poxa, eu tô tendo esses pensamentos, então eu vou ter que trabalhar essa área, poxa, eu tô tendo esses sentimentos, então eu vou trabalhar essa outra área. Nós nos ouvirmos mais. É isso que nós precisamos fazer. Mas esse processo só vem quando nós pegamos a nossa vida e começamos a desencardir ela, a tirar as manchas, a querer esse processo. Porque não adianta você ir lá e fazer de qualquer jeito que não vai resolver nada. É você querer
fazer, colocar força, colocar ação, e a partir desse momento você vai perceber o quanto que tua vida vai se tornar mais leve. Se isso tudo fez sentido para você, então curta esse vídeo aqui, compartilha, comenta aqui embaixo se você está nesse processo, se você quer começar esse processo, e se inscreva aqui também nesse canal, que aqui eu posto reflexões, eu posto coisas que vão ajudar no teu dia a dia com filhos, no casamento, reflexões que eu tenho durante a minha rotina, e eu trago aqui para você de uma forma simples, da forma da Camila mesmo. E eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você e possa ajudar você no processo da sua vida e da tua transformação. Até mais. Tchau, tchau.